Brasil, até quando vamos continuar tropeçando, cambaleando, afundando num caos econômico sem fim, num pântano de corrupção que nos envergonha como povo? Por que, meu Deus, por que essa crise moral que parece não ter fundo? A resposta está na palavra. A resposta está na desobediência a um mandamento sagrado, a uma verdade que o próprio Deus brada aos quatro ventos. Mas o que aconteceu para chegarmos a este ponto? O que as nossas próprias lideranças, que deveriam ser exemplos da verdade, fizeram? Em 24 de outubro de 2022, lá na capela do Palácio da Alvorada, o então presidente Jair Messias Bolsonaro, num ato que poucos crentes sabem e que certamente decepcionou a Deus, neste dia o ex-presidente solicitou aos sacerdotes brasileiros que apresentassem a Deus uma missa que celebrasse uma consagração. Nesta consagração, entregou a faixa presidencial brasileira a Nossa Senhora. Sim, você está ouvindo bem. A um ídolo, consagrando-a como rainha dos céus e da terra e padroeira do Brasil. E ainda ousou pedir, como está registrado, que ela fosse a suprema governante deste país. Que audácia! Que afronta ao Deus vivo! Atribuir a uma imagem o governo do Brasil. Para aqueles que duvidam ou querem conferir, o link da notícia do site oficial do governo estará no primeiro comentário fixado. E quais são as consequências desse ato? Olhem para o Brasil agora. O caos econômico que nos assola não é por acaso. A corrupção que parece inextirpável não é mera coincidência. E a perseguição que o próprio ex-presidente enfrenta hoje, essa batalha judicial, essa afronta política que o tem acuado, não é sem causa. Eu lhes digo com a autoridade da palavra: esse é o preço da idolatria. É a consequência direta de entregar a sua autoridade dada por Deus a um ídolo. Pensou-se que estaria conseguindo votos daqueles que seguem a religião idólatra, mas na verdade estava abrindo no mundo espiritual uma porta para algo que viria não só a destruir sua vida, mas também a trazer consequências desastrosas e que hoje são visíveis em nosso país. Não fiquem tristes conosco, não somos um canal político e não somos o canal oficial do pastor Joan Ribe. Sempre oramos e pedimos a direção de Deus antes de publicar os vídeos. Ao publicar esse vídeo, sabemos que podemos prejudicar o alcance do nosso canal, porém, preferimos seguir a direção dada por Deus, pois, ao ouvirmos a pregação que virá a seguir, o Espírito Santo nos direcionou a fazer a capa do vídeo e a introdução dessa forma, pois a mensagem trata dos perigos e das consequências da idolatria. Se considerarem que o conteúdo agregou valor em sua vida, compartilhem e se inscrevam no canal. A nossa nação não vai se reerguer enquanto insistirmos em adorar deuses falsos. A restauração virá quando o Brasil se arrepender e voltar-se para o verdadeiro rei. Por favor, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Já achou? Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Chegue perto da pessoa. Acompanhe, por favor. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Eu vou ler de novo. João está falando de um encontro que ele teve com Jesus após ter sido arrebatado em espírito. E ele diz que a presença de Jesus foi tão gloriosa diante dele que ele não aguentou ficar de pé. Ele caiu por terra. Ficou desfalecido, mesmo em espírito. Mas aí, o Senhor Jesus glorificado colocou a mão sobre João, a sua mão direita, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte
e do inferno. Você crê nisso? Então eu vou ler de novo e você vai repetir em seguida. Vamos lá? Toda paz e vida aqui em Queimados, Rio de Janeiro. Vamos lá. Não temas. Vamos lá, sem medo. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive. Fui morto, mas eis aqui. Estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Você crê nisso? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Queimados, cidade do Rio de Janeiro, já deu para o Senhor Jesus. Vamos aplaudir até lá fora, aquela multidão que está lá fora. Você está aplaudindo o primeiro e o último. Vamos fazer todo o Brasil ouvir. E vamos contagiar o Brasil com esta vontade de aplaudir e glorificar o primeiro e o último. Você que está ouvindo pela rádio, una-se a nós agora. Glorifique a Deus também. Você que está dirigindo em qualquer rua ou estrada do Brasil, glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor em todo o Brasil, um louvor que chega até o trono de Deus. Vamos fazer este louvor invadir o céu agora. Vamos encher o céu de glória, glória, glória. Vamos fazer o Espírito de Deus se regozijar. Vamos fazer o primeiro e o último se alegrar. Isso, dá palmas, palmas e glorifica. Aplauda e glorifica. Vai dando glória. Vai por tua conta agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, olha que multidão incalculável te aplaudindo, te glorificando em todo o Brasil. Abre o céu para receber este louvor. E onde estiver uma só pessoa te dando glórias, ah, meu Deus, derrame sobre esta vida a tua virtude, a tua bênção e o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir a tua voz. Ninguém veio aqui em Queimados para ouvir um homem. Este povo quer ouvir o Senhor. Por favor, ó Deus, não decepcione este povo. Vem agora com teu Espírito e tome o lugar do pregador. O pregador não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. Use a boca do pregador. Fale com cada vida aqui nesta igreja, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo agora, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, que caia por terra. Envia a tua palavra, ó Deus, e que ela vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Você está feliz por estar aqui? Eu também. Quem tiver lugar, senta, por favor. Todo mundo sabe que Deus existe. Até as pessoas que não têm religião ou que estão afastadas da civilização acreditam em Deus. Até hoje não se descobriu uma tribo, um povo, um grupo humano, por mais distante e isolado que estivesse, que não acreditasse em Deus. Deus existe, é o Criador de todas as coisas, e o verdadeiro Deus não foi criado pela imaginação humana, mas os falsos deuses sim. Os falsos deuses foram criados pela criatividade humana, pela imaginação, pela engenhosidade humana, e o mundo acabou tendo diversos deuses, mas são deuses falsos. São deuses que são representados através de quadros, figuras, imagens, através de ídolos.
e mostra o quanto os deuses inventados pelos homens são limitados, porque suas imagens não podem falar, não podem ouvir, não podem ver, não podem andar, não podem pegar, não respiram. São imagens sem qualquer poder, sem qualquer divindade. O verdadeiro Deus, ele é tão glorioso que é impossível ao ser humano querer representá-lo através de um quadro, de uma figura ou de um ídolo. Por isso que o próprio Deus não se permitiu ser representado através de um ídolo, de uma imagem. E sabendo Deus dessa criatividade humana, e já sabendo que o ser humano iria querer fabricar deuses, ele antecipadamente proibiu ao ser humano que fizesse qualquer ídolo ou imagem para representar ele mesmo, que está no céu, ou qualquer outra pessoa, viva ou morta, ou criatura, representada através de uma imagem. Pode ser que isso seja extremamente conhecido para você, e você ache até inútil ouvir, mas pode acreditar que no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, as pessoas não sabem disso. Quando as pessoas começam a saber da ordem de Deus, da proibição que Ele fez, as pessoas que estão reverenciando ídolos e imagens, elas ficam perturbadas. Quando elas começam a ler a palavra de Deus e tomam conhecimento disso, elas realmente ficam estarrecidas. E nós vamos falar sobre esse assunto. Quero que você olhe comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, quando logo no início Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos ou a minha palavra. Além dessa ordem de Deus ser repetida em vários lugares, a Bíblia insiste muito sobre esse aspecto. A proibição para qualquer ser humano reverenciar, adorar, idolatrar qualquer tipo de imagem, acreditando que ela seja sagrada ou tenha qualquer poder. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, eu vou ler apenas algumas referências. Versículo 15, está escrito: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Versículo 23, guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Olha a palavra, o Senhor vosso Deus vos proibiu.
qualquer tipo de escultura. A Bíblia não deixa margem para exceções. É proibido, seja que tipo de representação for, e a pessoa acreditar que aquilo é sagrado ou tem algum poder, na verdade Deus está dizendo, guarde a tua alma disso. Eu não permiti a vocês fazerem isso. Aqui mesmo no capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 35, você encontra a seguinte declaração: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Tua Bíblia vai começar a bater nessa verdade, que por incrível que pareça, precisa ser repetida, e por mais que isso se torne trivial para você, pode acreditar, e daqui a pouco eu vou mostrar isso, há uma grande maioria que não sabe e está fazendo justamente aquilo que não agrada a Deus. Só Ele é Deus, e veja o que está escrito no profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10. Gostaria muito que você fosse anotando esses versículos que nós estamos citando, para que você ficasse cada vez mais conhecedor desta única verdade. Aqui é o próprio Deus falando, o próprio Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele já está declarando que Deus é o único, e que sendo Ele o único Deus, além de não existir outro Deus, Ele está dizendo, fora de mim não há Salvador. O que nos mostra no Antigo Testamento que só existe um Salvador. Só existe um que salva. Às vezes a pessoa tem veneração, adoração ou consideração por alguma divindade, por algum padroeiro ou padroeira, e carrega essa imagem. Às vezes a pessoa acompanha o ídolo numa procissão e a pessoa pensa que é religiosa, pensa que está agradando a Deus, que Deus está vendo e gostando, mas na verdade Deus está irado. Isso acontece muito no Brasil. Aqui mesmo em Isaías, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Escute, Brasil. Quem está ouvindo pela rádio, abra os ouvidos. Está escrito o seguinte: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Nada sabem. As pessoas que carregam um ídolo em procissão. E você pensa que isso está escrito só na minha Bíblia? Em qualquer Bíblia. Em qualquer Bíblia há a condenação de se carregar um ídolo de madeira, ou seja, do que for, em procissão. A Bíblia está dizendo, é Deus falando, nada sabem os que fazem isso. Versículo 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus vê as pessoas carregando ídolos em procissões, reputando aquela imagem uma divindade, um poder,
E ela pensa que aquilo é sagrado, quando na verdade é um sacrilégio. E Deus está dizendo: não há outro além de mim, não há outro Salvador. E essas pessoas nada sabem. Deus foi repetindo isso várias vezes. E um dia o profeta Josué, que estava na liderança do povo de Deus, viu que o povo acreditava nesse Deus único, mas acreditava também em ídolos e imagens, e misturaram a adoração. Fizeram aquele balaio de gato, como se Deus fosse o chefe e depois viessem os deuses menores ou as divindades menores ou os padroeiros que podem resolver problemas específicos. Isso já acontecia na antiguidade, e o profeta Josué vai reunir o povo para dizer que é impraticável alguém adorar a Deus e também as imagens, acreditar em outros deuses ou divindades. Veja comigo o profeta Josué, no livro do profeta Josué, no capítulo 24, versículo 14 em diante. Acompanhe, quem não tem a palavra, escute. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Veja, já tinha 40 anos que o povo tinha saído do Egito, mas tinha gente que trouxe secretamente os ídolos, os falsos deuses do Egito, e estavam adorando aqueles falsos deuses. Josué, quando percebe isso, que a idolatria continuava no meio do povo escolhido, ele então reuniu todo mundo para fazer uma proposta. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo que na casa dele não tem nenhum ídolo, não. E na família dele ninguém acredita em ídolos ou imagens. E ele vai conversando com o povo, e o povo vai respondendo para Josué. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque olha só, tem que escolher ou é um ou outro. É impossível servir a Deus e aos ídolos. E o povo está dizendo: nós nunca deixaremos o Senhor, de jeito nenhum. Versículo 17, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz.
Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Então o povo decidiu, não é possível conciliar as divindades inferiores com o Deus Todo-Poderoso. Não é possível conciliar o Deus invisível com os ídolos. Josué deixou claro, não. É impossível, escolham agora. E o povo disse, nós escolhemos o Senhor. Josué disse, isso é testemunha contra vós mesmos, porque a escolha que vocês fizeram, se vocês não a honrarem, então a vossa escolha será contra vós mesmos. E o povo então resolveu servir somente ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Se você continuar lendo a história do povo de Deus, você vai ver que este povo, várias e várias vezes, vai adorar o sol, vai adorar as estrelas, vai adorar as imagens, os ídolos, as novidades, vai misturar a adoração, e a nação vai sofrer por causa disso. E Deus, vendo que o povo estava cada vez mais misturando a adoração, o próprio Deus começou a dizer uma coisa, e que esta coisa hoje que Deus começou a falar, precisa ser repetida, amados. Vamos ver o que Deus começou a pregar. O que o próprio Deus começou a falar. Profeta Isaías, capítulo 44. Vamos ver no versículo 7. Deus diz, e quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Então, além dele começar a falar que ele é o único Deus, agora ele está batendo nessa verdade. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele está dizendo que não vai aparecer outro Deus. Não surgirão novidades. Ele é o primeiro e ele é o último. E aqui pela primeira vez Deus usa esta palavra. 700 anos antes de Cristo. Deus começa a dizer, eu sou o primeiro e eu sou o último. Por isso vamos ver também aqui no profeta Isaías, no capítulo 48, no versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Aí Deus vai começar a repetir isso. Eu sou o primeiro. Antes que houvesse dia, eu sou o primeiro. Depois de mim, nunca surgiu outro Deus ou divindade. Eu sou o único Salvador, o único que salva. E não haverá outro. Eu sou o primeiro e sou o último. Atenção, de ponta a ponta. E nós temos visto na história da humanidade surgirem vários medianeiros e medianeiras que estão se propondo a serem os últimos mediadores da humanidade. E Deus está dizendo, é mentira. Eu sou também o último. Eu não sou o penúltimo ou o antepenúltimo. Não preparei ninguém para vir depois de mim, seja homem ou mulher. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou Deus e eu sou o Salvador. E ele diz, dá-me ouvidos. Eu acho que Deus deve ficar decepcionado
e ao mesmo tempo estarrecido com a obstinação humana, a ponto de dizer: dá-me ouvidos, me escute. Imagine Deus pedindo para a pessoa prestar atenção: dá-me ouvidos, eu te chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. E Deus, no Antigo Testamento, fala isso, no Novo Testamento confirma essa verdade, com Jesus se declarando o próprio Deus, Filho de Deus igual ao Pai, se declarando o único caminho, e ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no livro de Apocalipse nós vamos encontrar ele repetindo isso, essa expressão: eu sou o primeiro e eu sou o último. Vamos comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1 agora, versículo 8. Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, isto é, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o abecedário inteiro. Não dei letra nenhuma para ninguém, não. Não dei inicial nenhuma para ninguém. Eu sou o alfabeto inteiro, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha só, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele está reivindicando com autoridade que Ele é a única pessoa toda-poderosa, que Ele é aquele que existia antes de todos nós, e depois de todos nós Ele vai continuar existindo ainda. Não há espaço para mais ninguém, e Ele ainda declara: eu sou o Senhor que é, que era e que há de vir. Então Ele já está pregando que vai voltar. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ainda Apocalipse capítulo 2, no versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele está reivindicando: eu sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 13, ele vem repetir esta verdade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não é incrível que a Bíblia esteja terminando com essa declaração? Será que a humanidade pode ser inocente depois dessas declarações repetidas e desse ensinamento? Quando o rico maligno foi parar no Hades, naquele lugar de tormento, e ele viu Lázaro, o mendigo, no paraíso, no seio do pai Abraão, ele suplicou ao pai Abraão: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra, que estão vivendo dissolutamente. Manda Lázaro de volta para a terra, para que os meus irmãos sejam advertidos, se arrependam, e não venham também para esse lugar de tormento. E o pai Abraão disse para ele: os teus irmãos lá na terra têm a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia Sagrada. Eles que ouçam a palavra de Deus. Então escute, porque o que você está ouvindo é palavra de salvação. O que você está ouvindo pode
salvar a tua alma, te livrar do Hades. Se você ouvir esta palavra e esta única verdade. Agora, por que eu estou pregando isso para você? Nós estamos na cidade de Queimados, Rio de Janeiro, e me parece que aqui é o maior índice de pessoas salvas do Brasil. É a cidade que mais tem pessoas salvas. Mas por que eu estou pregando isso aqui? Porque você não faz ideia do que ocorre no nosso país. Você não tem a noção, a menos que você tenha vindo, por exemplo, do Nordeste. Estive pregando numa bela cidade no estado do Piauí. Estive pregando em Teresina. E em Teresina, de cada 100 pessoas, só duas dizem: Jesus Cristo é o meu único Salvador. E quando você entra para o interior do Piauí, esse número vai caindo. E as pessoas no Nordeste todo, em quase todos aqueles estados do Nordeste, segundo uma pesquisa que foi feita, não é uma informação que eu estou aqui inventando para você. Foi feita uma pesquisa no Nordeste sobre a fé dos brasileiros nordestinos, envolvendo grande parte de Minas Gerais, envolvendo a Bahia e subindo para o Nordeste. Qual é a fé dessa grande população brasileira? 45 milhões de pessoas que acreditam em Deus, lógico que sim. Mas qual é a fé destas pessoas? E essa pesquisa revelou que, em primeiro lugar, na adoração dos nortistas e dos nordestinos, em primeiro lugar, na adoração dos nordestinos, está o padre Cícero Romão Batista. Em segundo lugar, vem o Frei Damião. Em terceiro lugar, na adoração do nordestino, vem Vossa Senhora Aparecida. E em quarto e último lugar, Jesus Cristo. Chega-se para pessoas no Nordeste e fala-se de Jesus e eles dizem: não sei quem é. Jesus é o Filho de Deus, não conheço. Eu conheço o Padre Cícero Romão Batista. Você quer trocar Padre Cícero Romão Batista por Jesus Cristo? Ah, não. Quero não. Vou ficar com meu padrinho. Depois Frei Damião. Depois Vossa Senhora Aparecida. Em último lugar, Jesus Cristo. Ou seja, o primeiro é o último. Mas ele diz que eu sou o primeiro e o último. E quando a gente vê que tantas almas estão fazendo justamente aquilo que é ao contrário da Bíblia, seja ela uma Bíblia católica ou a nossa própria Bíblia, a nossa versão da Bíblia, quando a gente vê este povo acreditando em cadáveres, em pessoas que já morreram, em homens falhos, e colocando essas imagens, esses ídolos em primeiro lugar no coração, a gente fica se perguntando: o que está sendo ensinado no Nordeste? O que está sendo feito com a alma dos nossos irmãos brasileiros nordestinos? Ou será que aqueles que estão evangelizando o Nordeste há mais de 500 anos não falam de Jesus?
e permitem que aquelas almas preciosas pereçam por falta de conhecimento. O próprio Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que Deus diz na sua palavra? Eu quero que você veja comigo em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 13. Por favor, acompanhe e escute se você não tem uma Bíblia. E quem está ouvindo pela rádio, preste atenção. E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje te ordeno... Que mandamentos, pastor? De amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este é o mandamento. Se você diligentemente obedecer este mandamento que o Senhor te ordena, de amá-lo de todo o teu coração, de servi-lo com toda a tua alma, Deus promete, versículo 14: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serodia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Quando o Nordeste se engana e começa a se prostrar diante de falsas divindades, diante de ídolos que não salvam, Deus fecha o céu e a chuva não desce, e a terra esturrica. E Deus falou: e cedo pereçais na boa terra que o Senhor te dá. Não há terra melhor do que o Brasil. Já está provado cientificamente que o Nordeste pode ter 3 colheitas por ano, mas não colhem nada. Você olha aquele lugar e tem muitas nuvens nos céus, mas Deus não deixa a nuvem gotejar, porque eles estão carregando lá os ídolos e as imagens e pedindo: faça chover, meu padroeiro, faça chover, minha padroeira. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus não vai fazer a sua boa chuva descer sobre pessoas que estão pedindo para quem não pode ajudar. E no Nordeste há a maior mortalidade infantil do Brasil, cumprindo esta palavra que diz: e cedo pereçais na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Crianças morrem antes de completar 1 ano. O maior índice de mortandade do Brasil. E aqueles que vão sobrevivendo naquele lugar nunca ouvem falar do primeiro e o último. E entram em contato com as falsas religiões, com a falsa adoração, quando não estão descambando para candomblé, magia negra, misticismo, crendice, superstição, macumbaria, e eles não ouvem falar do primeiro e o último. Mas as igrejas que patrocinam aquelas procissões carregando ídolos, essas igrejas sabem quem é Jesus, mas eles não falam de Jesus para aquele povo. E o Nordeste vai sofrendo, o povo vai perecendo, e a maioria daquele povo está abaixo da linha da pobreza. No interior da Bahia, 80% da população está vivendo na mais negra miséria, abaixo da linha da pobreza, e assim em todos os estados do Nordeste. Porque há 2 Nordestes. Um que é aquele do turismo, das praias. Aquele que o turista vai, se hospeda em bons hotéis. Mas há o Nordeste do sertão. Quando se entra lá para o interior,
Naquele lugar onde ninguém sabe quem é Jesus, as crianças não sabem quem é Jesus, os adultos não sabem quem é Jesus e não querem Jesus. Naquele Nordeste é que o povo está perecendo, a terra secando. E por mês, só para que aquele povo pudesse fazer uma refeição digna por dia, seriam necessários 150 milhões de quilos de alimentos doados. Ou seja, impossível acabar a fome do Nordeste. O povo está perecendo. E não é só no Nordeste. Porque aqui no Rio de Janeiro, há pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas acreditam em Cosme e Damião. São devotos de São Jorge. E acreditam em várias divindades. E têm ídolos dentro de casa. E carregam ídolos no coração. E a vida da pessoa não vai para frente. E a pessoa acha que Deus é tão ocupado que é melhor pedir para o padroeiro ou para a padroeira. E a pessoa, ao invés de conseguir o favor de Deus, ela que pensa que está mostrando que é religiosa, na verdade está mostrando que precisa passar por mais dificuldades, porque ela ainda não entendeu. E é por isso que o nosso país sofre, amados. Nosso país sofre por causa disso. Nosso povo está perecendo. E aquilo que para você é simples, fácil, simples, facílimo, para a maioria do povo brasileiro é algo que está encoberto. Eles não aceitam. Eles nos perseguem. Eles nos rejeitam. Eles acham que Jesus Cristo é coisa só de crente. E os nordestinos que se convertem aqui na região sul, sudeste, eles não voltam para evangelizar os seus estados. Seus familiares estão lá, na pobreza, na miséria, com a terra seca, morrendo de sede. O céu não dá chuva, o povo vai morrendo jovem. E depois que morrem ainda enfrentam o Hades. E esse país ainda não experimentou essa verdade absoluta que você está ouvindo aqui. E que pela rádio muita gente está ouvindo também. Mas continuam colocando Jesus em quarto lugar. Eu acho maravilhoso quem quiser ir pregar na África. É maravilhoso ir pregar para os africanos. Mas a nossa África está aqui no Brasil. Nós temos uma África que acredita em várias divindades, em várias entidades, em vários deuses, em várias religiões. E por mais que a gente tente falar, mesmo quem ouve acaba rejeitando. E Deus diz: dá-me ouvidos, escute-me. Você que está ouvindo, seja aqui ou seja pela rádio, escute isso. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O Brasil precisa ouvir isso, amados. Quem é Jesus? O Filho de Deus. O único Deus. O único Salvador. O único Redentor. O primeiro e o último. Não há lugar para mais ninguém. Ele quer todos os espaços, do começo ao fim. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não dá espaço para ninguém mais, para nenhum espírito, divindade, entidade, para mais ninguém. Ele é o primeiro e o único que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos homens tiveram nascimentos sobrenaturais. Sansão foi um, Samuel foi outro. Mas Jesus
o Filho de Deus. Foi o único gerado, o único gerado pelo próprio Espírito de Deus. Foi o único, o primeiro e o único a nascer de uma mulher virgem, sem contato com homem algum. Portanto, ele não é a semente do homem, mas a semente da mulher. É o único que é a semente da mulher. Todos os outros seres humanos que estão no mundo são sementes do homem. Mas ele é o único que é a semente da mulher, o primeiro e único. E foi o primeiro também e o único a viver neste mundo uma vida santa, sem nenhum pecado. Muitos homens virtuosos já nasceram e viveram, mas ele foi o primeiro e o único que conseguiu viver a vida inteira sem se manchar com o menor pecado. Não existe ninguém igual a ele. Muitos homens foram barbarizados, torturados, assassinados, injustiçados, mas ele foi o primeiro e o único que, sendo declarado inocente várias vezes, foi pendurado no meio dos pecadores e teve a sua morte injusta decretada na cruz do Calvário. E ele foi o primeiro e o único que foi retirado daquela cruz e sepultado, e teve o seu sepulcro concretado de uma tal maneira que aquela argamassa e aquela rocha na entrada do sepulcro queria garantir que dali ele não sairia. Foi o primeiro e o único em toda a história da humanidade que, depois de morto, alguém aprisionou o seu cadáver para dizer: fique aí dentro. Nunca fizeram isso com qualquer outro defunto. Ele foi o primeiro e o único. Ele mesmo ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ele mesmo ressuscitou Lázaro. Nós vimos Elias e Eliseu também realizando uma obra dessa, com filhos de mulheres que tinham somente um filho único. Mas mesmo aqueles que o próprio Jesus ressuscitou, também morreram. A filha de Jairo, não sabemos com que idade ela morreu, mas morreu. O filho da viúva de Naim, não sei quanto tempo ele viveu depois de ressuscitado, mas um dia ele morreu. O próprio Lázaro ressuscitado, não sei quantos anos ele viveu ainda, mas um dia ele morreu. Ele é o único, o primeiro e o único que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E ele é o primeiro e o único que não tem uma gota de sangue no corpo. Você já viu alguém viver sem sangue no corpo? Não existe mais ninguém em todo o universo. Ele é o primeiro e o único que você pode procurar. Você não vai achar uma gota de sangue no seu corpo. Sabe por quê? Porque ele foi o primeiro e o único que verteu o seu sangue precioso para salvar toda a humanidade. Foi o único que deu o seu preço de resgate por todos. Pagou o preço mais caro do universo. Foi o primeiro e o único que subiu aos céus depois de ressuscitado e foi visto por mais de 500 pessoas. O homem já foi até a lua, dizem. O homem já foi até o espaço. Mas Jesus Cristo foi o único que, tendo um corpo humano como o nosso, subiu às maiores alturas e chegou no lugar altíssimo do universo e se assentou à direita do Todo-Poderoso. Ele é o único, o primeiro e o único que está ali. E o primeiro e o único que vai voltar. O primeiro e o único que vai voltar do céu. Porque ele disse para Nicodemos: ninguém subiu ao céu,
a não ser aquele que desceu do céu. O Filho de Deus que está no céu. Ele falou isso. Mas pastor, Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo e Enoque não foi tomado? Sim, foram tomados, mas foram deixados ali no paraíso, no lugar dos justos, no lugar onde os salvos aguardam o dia do juízo final. Mas ele é o único que subiu ao céu. Foi o único que veio do céu. O único que não é da terra, o único que é do alto. Deus tem muitos lá na glória. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Há muitos justos no paraíso. Inclusive o pai Abraão, que está lá recepcionando justos. Mas Jesus Cristo é o único que está à direita do Todo-Poderoso. Ninguém, por mais virtuoso que seja, passou do paraíso. Maria está no paraíso. Pedro está no paraíso e não na porta com chaves, não, como muitos acreditam. Mateus está no paraíso. Paulo está no paraíso. Elias está no paraíso. Davi está no paraíso. Samuel está no paraíso. Mas Jesus Cristo é o único que pode interceder a Deus diretamente, falar o teu nome diante do Todo-Poderoso. Ele é o único que pode pegar o livro da vida e colocar nele o teu nome e te garantir a vida eterna. E é isso que o nosso país precisa ouvir. É isso que você precisa ouvir. Deus quer te salvar. Mas você precisa tirar fora os ídolos, as divindades, as entidades, as superstições, as crendices. Mas pastor, foi uma igreja que me ensinou. Eles darão contas. Mas você está ouvindo a palavra de Deus e Deus te disse hoje, dá-me ouvidos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora dele não há Salvador. Não acredite em tradições religiosas, em lendas. Não acredite. Acredite na palavra de Deus. E essa palavra aqui do começo ao fim, do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, só traz um Criador, um só Deus, um só Salvador, um só Redentor. A Bíblia termina inclusive falando dele, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você tem que ter Jesus. Deus quer te salvar, mas você tem que entregar tua vida para Jesus. Você tem que tirar o ídolo do teu coração. Tem que tirar a religião do teu coração, porque Jesus não é religião. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Ele é o único Salvador. O anjo lá na glória, diante de milhões, e acredite, eram criaturas gloriosas, que estavam diante do trono do Altíssimo. O anjo bradava: quem pode pegar o livro que está na mão direita daquele que está sentado no trono? E João disse que ninguém ali naquele lugar santo, lá na glória, lá no último andar, ninguém podia sequer olhar para o livro. Aí foram procurar na terra. Tem alguém dos nascidos no mundo? Tem alguém que pode pegar o livro da mão direita do Todo-Poderoso? Procurem. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nem Davi, nem Samuel, nem Daniel, nem Jó. Jó, um homem tão justo, nem Jó. Nem Maria, nem Pedro, nem José. Procurem debaixo da terra. Tem alguém? Depois de muito vasculharem, ninguém. João começou a chorar: estamos perdidos. Estamos perdidos. Mas chegou junto a ele um homem velho, com aparência de ancião,
e disse: João, não chores. Olhe para trás. Olhe na direção do trono. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele vai abrir o livro, João. É ele. E João, quando olhou, pensando que ia ver o leão, ele viu o cordeiro. Sabe por que João olhou, ao invés de ver um leão, ele viu o cordeiro? Porque o leão é muito bonito, forte, mas eu não chego perto de um leão. Ainda que me digam, um leão é manso, eu vou dizer, eu não vou me arriscar. Mas se eu olho para o leão e vejo o cordeiro manso, o cordeiro humilde, qualquer pessoa cria coragem para chegar perto. E aquele cordeiro foi e tomou o livro da mão direita do Todo-Poderoso. E no mesmo instante, todas as criaturas no céu, e as que estavam no paraíso, e até aqueles que estavam na terra e debaixo da terra, todos se prostraram, caíram de joelhos, e começaram a louvar a Deus e o Cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. E todo o céu passou a adorá-lo. Ele é o único, o primeiro e o último, o que foi morto. Mas ele disse: eis aqui estou vivo, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Isso quer dizer que ele é o único também que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Se você estiver com Jesus, Ele vai trancar o inferno e a morte para você. A morte e o inferno não poderão sair e nem você poderá entrar lá, porque Ele vai trancar para você, que é de Jesus, que tem Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e vai garantir a você a vida eterna. Por isso, todos que estão aqui, olhem bem para mim, inclusive lá fora, estou vendo uma multidão lá fora da igreja. Vocês estão me ouvindo lá fora também? Estão? Escutem então isso. Não se trata de uma retórica, não se trata de um ritual, se trata de algo necessário para que você seja salvo, salva, e o teu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem que receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único Salvador, como teu único Redentor. Quando você faz isso, levantando a sua mão, o teu nome é registrado no livro da vida na mesma hora, e vem do céu um poder sobrenatural que te transforma de criatura para filho, filha de Deus. Tem que receber só Jesus. Vou fazer como Josué fez diante do povo. Escolham a quem vocês querem servir, se ao Senhor ou aos seus ídolos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você falar como falaram os moradores de Israel, nós queremos o Senhor, então isso vai ficar registrado como para eles foi registrado. Só que eles não perseveraram em servir o Senhor, mas Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Por isso, olhem todos para mim. Você vai escolher agora.
ou a salvação ou a condenação, ou a vida ou a morte, ou o céu ou o inferno, ou Jesus ou o diabo. Você vai decidir agora aonde você quer passar a tua eternidade, aonde você quer viver para todo sempre. Veja, para todo sempre. Jesus Cristo disse: eis que estou vivo para todo sempre. E como Ele está vivo para todo sempre, aqueles que o recebem como único Salvador e perseveram até o fim, até o último suspiro aqui na terra, também viverão para todo sempre. E Ele tem, e é o único, com condição de garantir isso que Ele está oferecendo. Mais ninguém. Porque todos os que forem salvos, inclusive Maria, inclusive Pedro, inclusive José, todos os que forem salvos dependem dEle. Ele é o primeiro e o último. Fora dele não há Salvador. Olhe para mim. Você quer receber Jesus Cristo agora? Jesus. Quem é Jesus? Você quer receber Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz do Calvário no teu lugar, se você quiser, o único que ressuscitou, o único que está vivo para todo sempre, o único que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Você quer receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Glória a Deus. Por isso que a gente não pode perder a esperança nunca. Porque toda vez que a verdade é pregada, a pessoa recebe a verdade. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Venham para cá. Peça licença para a multidão e vem passando, e se dirija aqui para frente. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir e glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos se salvem. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha quantas vidas chegando. Isso, venha. Passe pelos corredores, saia do seu lugar. Você precisa vir aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor, venha. Dá-me ouvidos, diz o Senhor. Dá-me o teu coração também, diz o Senhor. E eu vou te dar vida e vida de verdade. Você que está aqui, nós estamos numa das cidades mais evangelizadas de todo o Brasil. Glória a Deus por isso. Mas onde há muita evangelização e muitos salvos, também há muitos desviados. Muitos que se afastam, muitos que foram afastados, muitos que esfriaram, muitos que caíram e ficaram pelo caminho, muitos que foram excluídos, muitos que foram abandonados, muitos que abandonaram a fé também, todo tipo de pessoas. Mas você conheceu a salvação. Tudo que você ouviu aqui hoje não é novidade nenhuma para você, porque você conhece a palavra, conhece a verdade. Por isso você se torna mais indesculpável do que aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Porque conhecendo a verdade, você deixou o caminho da vida eterna.
Muitos estão andando paralelamente ao caminho, seguindo por um atalho, ou seguindo Jesus à distância, de longe. Gostam demais, gostam da palavra, gostam do Evangelho, mas estão sem igreja, estão sem comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, estão sem a Santa Ceia, estão fora do corpo. Onde há muitos salvos, também há muitas ovelhas desgarradas, muitas ovelhas que se separaram do rebanho ou foram separadas. Não importa o que aconteceu, se te excluíram, se te disciplinaram, se aconteceu alguma coisa na igreja que te entristeceu e você falou, não quero mais ficar na igreja, e acabou se afastando. Se você se decepcionou, não importa o que aconteceu. Você não é criança na fé. Você conhece a palavra. Você não é órfão. Você tem pai. Você tem o irmão mais velho que é Jesus Cristo. Você tem família. Por que você está fora da tua família? Por que você está fora da casa do Pai? Hoje o Pai está falando com você e você está ouvindo. O Pai preparou hoje um banquete para você. Filho pródigo, filha pródiga. Você vai continuar fora? O Pai está te esperando de braços abertos. Se você der um passo para Ele agora, Ele vai correr ao teu encontro. Ele vai te abraçar. Ele vai te agarrar, Ele vai beijar você, Ele vai beijar o teu pescoço, Ele vai preparar uma festa. E olha as filhas pródigas já chegando, chorando, porque o Pai está falando. Olha os filhos pródigos chegando, chorando. Meu paizinho, obrigado. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, vem pra cá. Olha aí como eles vêm chorando. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Quem é que pode desprezar um Pai amoroso como esse? Venha. Olha quantos que estão voltando. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha você. Venha, venha, você que está lá no fundo, venha. Filho pródigo, não assista de longe. O Pai já te viu, dê um passo para Ele. Ele está correndo ao teu encontro, venha. Oh, glória. Isso, vai chegando. Venha. Oh, glória. Você que ainda, graças a Deus, não desviou, mas anda tão frio na fé. Pastor João Ribe, como é gostoso sentir a presença de Deus. Como é bom sentir a onda do Espírito Santo percorrendo o nosso corpo. Como é bom sentir a presença desse Deus. Mas eu confesso, pastor, que ultimamente tenho andado tão frio na fé, tão fria na fé. Ultimamente para mim está tão difícil caminhar com Jesus. Estou tendo tantas dificuldades. Sei que não posso desistir. Sei que não posso desviar. Mas está tão difícil para mim, pastor. Está tão difícil para mim continuar. Às vezes me falta força para orar. Às vezes me falta vontade de ler a Bíblia. Às vezes me falta o desejo de ir à igreja. Eu estou sentindo, pastor, que se eu continuar desse jeito, eu vou acabar me desviando. E eu não posso, eu não quero. Pelo contrário, eu quero ficar cada vez mais junto de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Se você tem sentido esse esfriamento na sua vida espiritual, saiba que é profético que isto aconteça. Porque Jesus disse nos últimos dias,
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas se Ele nos avisou, é para que a gente tome providências, sabendo que está em curso no mundo um esfriamento global da fé. A Europa não tem mais Deus, não. Nações que antes serviam ao Senhor estão transformando suas catedrais, suas igrejas, seus templos em discotecas, em boates. Estão alugando para clubes. E as igrejas ainda na Europa que resistem estão vazias. Nos Estados Unidos a mesma coisa. O mundo está vivendo o esfriamento profetizado por Jesus. E você, sabendo disso, vai deixar esse esfriamento tomar conta de você? Você tem que reagir. Meu querido, minha querida, você que sente que isso está acontecendo com você, que você está esfriando, nós queremos orar por você. Saia do teu lugar e venha aqui para frente também, em nome de Jesus, porque hoje você vai sair daqui renovado, renovada. Hoje você vai sair daqui cheia do poder de Deus. Hoje você vai sair daqui com a tua vida espiritual renovada, restaurada. Venha para cá. Nós vamos orar. Quero dizer uma coisa a todos vocês, para que vocês nunca se desviem, para que vocês nunca desistam. Olhem bem para mim. Deus nunca vai deixar de te amar. Deus nunca vai desistir de você. Tudo o que você tem que fazer é nunca desistir de Deus. Mesmo fraco, fraca, continue no caminho. Mesmo caído, caída, continue no caminho. Mesmo rastejando, continue no caminho. Não saia, porque o teu Deus é o teu Salvador. Confie nele, Ele nunca vai te abandonar. Fique firme com Jesus até o fim. E o fim está tão próximo. Falta tão pouco. Vamos nos ajoelhar aqui na frente. E eu vou pedir a cada pessoa que está ouvindo pela rádio, seja em casa, no hospital, no trabalho, no presídio, em qualquer lugar, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está querendo entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como único Salvador, ou voltar para Jesus e está ouvindo pela rádio, você está dirigindo, está com seu veículo na rua, na estrada, não precisa parar o veículo. Simplesmente coloque a mão direita sobre o teu coração, se você quer entregar tua vida para Jesus e se você quer voltar para Jesus. E cada pessoa aqui na Paz e Vida de Queimados, coloque a mão direita sobre o coração, você que está de joelhos, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, o Senhor é o único Deus e o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu sei, meu Pai, que só Jesus me leva ao Senhor, porque Ele e o Senhor são a mesma pessoa. Por isso, meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. E eu creio que Jesus, teu Filho amado, morreu por mim na cruz do Calvário e verteu o seu sangue puro e carmesim para me purificar de todo pecado. E eu creio que Ele tem nas mãos as chaves da morte
e as chaves do inferno. E Ele não permitirá que nem a morte e nem o inferno abram a boca para me receber. Porque eu primeiro abri a minha boca para receber o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu rejeito todas as crendices, todas as religiões, todas as tradições, todos os ídolos, todos os mediadores, todas as mediadoras. E eu declaro que a minha vida foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Por isso, eu te suplico, meu Pai querido, escreva agora o meu nome no livro da vida e me garanta a alegria da minha salvação. E me mande, Senhor, aquele poder e o Teu Espírito Santo para me ajudar na minha caminhada aqui na terra. Pai querido, eu te agradeço por tão grande amor, por tão grande salvação. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Chegamos ao fim de uma mensagem que, eu creio, mexeu com cada um de vocês. O pastor Joan Ribe nos mostrou de forma inegável que Jesus não é mais um caminho, mas o único caminho. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o único que tem as chaves da morte e do inferno. Não há outro nome, outra divindade, outra entidade, outro mediador que possa nos garantir a vida eterna ou nos livrar das consequências dolorosas de uma fé dividida. Pense comigo, se Jesus é o único que derramou seu sangue para te resgatar, o único que viveu sem pecado e ressuscitou, o único que está à direita do Pai, intercedendo por você, como poderíamos colocar outra coisa ou pessoa em seu lugar? A escolha é sua, continuar preso a tradições, ídolos ou a um esfriamento que te afasta, ou abraçar a plenitude da verdade em Jesus. Se essa mensagem ressoou em seu coração, se você quer ver mais pessoas alcançadas por essa verdade libertadora, pedimos a sua ajuda. Compartilhe este vídeo com todos os seus grupos, com a família, com os amigos. Imagine quantas vidas podem ser tocadas por essa revelação. Deixe seu like para que o algoritmo do YouTube entenda a relevância deste conteúdo e o mostre para ainda mais pessoas que precisam ouvir. Inscreva-se no canal Promessas para o Nosso Tempo e ative o sininho para que você não perca nenhuma das próximas mensagens que Deus tem preparado para nós. Faça parte desta família que busca viver as promessas divinas. Se necessitar, deixe seu pedido de oração nos comentários. Acredite no poder da oração de uma comunidade que se une em fé. Lembre-se, Deus nunca vai desistir de você. O fim está próximo e a hora de se firmar naquele que é o único Salvador é agora. Fique firme com Jesus até o fim. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.